Hoje vamos falar sobre um tema que muitas mulheres têm medo de vivenciar, mas quando elas vivenciam, elas precisam muito mais do que apenas um balcão de atendimento. A Casa da Mulher Cearense, muitas vezes, é o primeiro contato que essa mulher tem com o Estado. E dentro desse espaço, existe uma profissional cujo a sua presença é fundamental nesse atendimento, que é a assistente social. Nossa convidada hoje é a assistente social que atua diretamente dentro de um desses canais disponibilizado pelo Estado para apoio a essas mulheres vítimas de algum tipo de agressão na sociedade. Seja muito bem-vinda, Érica. Muito obrigada, Lucas, Ingrid, pelo convite. À Faculdade FADAST, dizer da minha alegria de estar aqui falando de um tema tão essencial, tão necessário para a sociedade, que é falar da violência contra a mulher. Então, eu deixo aqui meus agradecimentos. Muito obrigada. Érica, quando a gente pensa em apoio, muitas vezes a gente remete à figura da delegacia. E aí, quando vem nesse momento essa imagem da delegacia, já passa um certo medo, porque vai para a questão do inquérito, da investigação. É um ambiente extremamente machista, ainda, por mais que tenhamos mulheres na segurança pública. Mas qual é a principal diferença no atendimento de quando uma vítima de violência chega na Casa da Mulher Cearense para esse primeiro contato dessa denúncia? A Casa da Mulher Cearense de Quixadá é uma política pública, né, para as mulheres vítimas de violência, e eu digo que é uma política pública perfeita. Por quê? Né? Essa mulher hoje, quando chega na Casa da Mulher Cearense, ela passa pela recepção, e é só um breve cadastro com nome, CPF, endereço, né, porque a ideia é tirar essa mulher o mais rápido possível da recepção, e aí ela vai para o setor do psicossocial, o trabalho, onde a atuação da assistente social e da psicóloga, por isso que se chama psicossocial, a junção dessas duas profissionais, né? E aí, essa mulher, né, ela chega na recepção, vai para o psicossocial, e aí nós fazemos uma escuta qualificada, uma escuta ativa do relato de violência da mulher. E aí essa escuta é uma escuta de muita sensibilidade, de respeito ao relato das violências, né, daquela mulher. E, às vezes, inicialmente, essa mulher ela só quer chorar. E nós respeitamos o silêncio dela inicialmente, porque sabemos que não é fácil romper com o ciclo da violência. Então, muitas das vezes, inicialmente, ela só quer chorar, e nós respeitamos. Respeitamos também muita autonomia dessa mulher. Somos profissionais, né, enquanto equipe técnica, assistente social e psicóloga, prezamos muito pela autonomia dessa mulher. Nós vamos orientá-la, né, mas também vamos respeitar o que ela deseja. Né, hoje, a Casa da Mulher Cearense, nós temos os órgãos, Delegacia Especializada da Mulher, Tribunal de Justiça, Ministério Público, e aí nós vamos dar um caminho. Né, se aquela mulher sofreu violência, e que, infelizmente, a mulher ainda só reconhece a violência física. Nas nossas realidades de atendimento, ela chega relatando a violência física. E aí, durante essa escuta, né, que eu digo que não é qualquer escuta, é uma escuta realmente qualificada, a gente percebe que ela, né, ela só vai relatar ali a violência física. Porém, existem outras violências. Né? A Lei Maria da Penha, né, é uma importante lei, que inclusive ganha premiações mundialmente, né?
A ONU considerou a terceira maior lei, né, de combate à violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Inclusive, esse ano faz 20 anos. E eu diria que é uma lei recente, porque muitas das mulheres desconhecem essa lei. Na nossa realidade de atendimento, quando ela chega relatando a violência física, porém, nós detectamos outros tipos de violência, porque hoje a Lei Maria da Penha vai falar dos 5 tipos de violência: a violência física, a psicológica, a moral, sexual e patrimonial. E aí, durante aquele relato, a gente vai dizendo para a mulher: você sofreu violência psicológica, sexual, né? Hoje a gente tem uma lei de combate à violência, essa violência que era tão naturalizada. Então, a gente tem essa sensibilidade, né? E a questão da técnica, né, de escutar essa mulher e ser realmente uma escuta, né, ativa e qualificada do relato de violência. Érica, você trouxe um ponto muito importante na sua fala, que é sobre as questões do tipo de violência. A gente sabe que, na maioria das vezes, se entende que a violência doméstica, que é a violência contra a mulher, é só quando ela tem a agressão física. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como diferenciar e como reconhecer a partir de qual momento essa mulher está sendo vítima de uma violência psicológica, a partir de qual momento se torna uma violência sexual. E eu acho que essa é uma dúvida muito geral, e eu acho muito importante a gente esclarecer esse ponto como uma forma de conscientização e de levar conhecimento para as mulheres que vão assistir esse podcast posteriormente. Ingrid, nós temos hoje a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, e ela vem tipificar os tipos de violência, né? A violência física é aquela que vai deixar marcas, como um tapa, um empurrão, um puxão de cabelo. E aí a importância, né, que essa mulher faça um exame de corpo de delito quando realmente, quando existir a questão da violência física. Temos a violência psicológica, e a violência psicológica ela vai diminuindo a autoestima daquela mulher. Muitas das vezes, aquela mulher gosta de usar um batom vermelho, por exemplo. E aí ela está naquele relacionamento e o companheiro proíbe ela de usar aquele batom, né, de usar aquela saia que ela gosta. Então, começa dessa forma. E aí vai escalando, né? Essas violências, ela sempre vai escalando. Temos também a violência sexual, que é muito presente. E essa violência sexual, ela é muito presente no casamento. Infelizmente, ainda existe, algo cultural que a mulher ela traz muito, quando ela traz essa fala para a gente: eu faço sexo sem vontade, eu faço sexo porque o meu companheiro diz que vai procurar uma outra mulher. E, infelizmente, há a relação sexual forçada, que é o estupro marital, né? A gente tem essa tipificação lá no Código Penal. Infelizmente, é uma realidade nos nossos atendimentos, o estupro marital. E é uma violência sexual, né? E aí a Lei Maria da Penha ela vai falar, né? Também temos a questão da violência patrimonial, onde o agressor, normalmente, ele retém os bens daquela mulher, às vezes um cartão, né, do Bolsa Família, dela sacar aquele dinheiro do salário dela. A questão também, numa discussão, o homem rasga os documentos dela, né, então, ou dinheiro. Nós também temos a violência moral, que é a injúria, a calúnia e a difamação, que é muito presente. Então, nós temos esses 5 tipos de violência, né, tipificado pela Lei Maria da Penha. Érica, na sua primeira fala, você falou desse ambiente seguro que vocês acabam criando para essa mulher que chega com algum tipo de denúncia lá na Casa da Mulher Cearense. E aí a gente sabe do conceito de revitimização, que na sua fala ficou muito claro
que vocês se preocupam com isso a ponto de ela não precisar reviver esse trauma por várias vezes que, porventura, ela precisasse repetir essa agressão que ela sofreu. Quais são os cuidados que vocês tomam para que ela não precise estar revivendo esse trauma nessa questão da revitimização, que ela não precise relatar mais uma vez, ou 2, 3, 4, enfim, o que ela passou? Lucas, nós do Psicossocial, da Casa da Mulher Cearense, nós temos esse cuidado para que não haja revitimização. Inclusive, nós temos hoje o programa Proteção na Medida, que é do sistema do Judiciário, que ajuda na concessão das medidas protetivas de urgência. E aí, quando houve uma reunião, se a delegacia especializada da mulher iria ficar com esse sistema ou psicossocial, a própria delegacia da mulher falou que seria importante o psicossocial ficar, tendo em vista que é o primeiro contato dessa mulher quando chega, e ela relata essa violência. Então, hoje nós temos o sistema próprio da Casa da Mulher Cearense e também temos o sistema Proteção na Medida. Então, quando vamos alimentar esses dois sistemas, a gente não fica fazendo pergunta, que às vezes uma pergunta é muito parecida, né? Tanto do sistema da casa como Proteção na Medida. Então, a gente tem esse cuidado e a gente preza muito, né, para que não haja realmente essa revitimização. Então, hoje, a gente tem esse olhar, né, em relação à mulher realmente não estar repetindo, né, várias vezes aquela situação de violência que é um sofrimento, né? Então a gente tem esse cuidado, né? E também eu queria pontuar que existe uma comunicação entre o setor psicossocial e os demais órgãos. Nós se comunicamos, né, com a Delegacia Especializada da Mulher, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a Defensoria. Quando percebemos que essa mulher está muito fragilizada, nós vamos até, né, aos órgãos, comunicamos, a gente tem essa boa comunicação entre os órgãos, né? A gente sabe que, muitas das vezes, aquela mulher relata aquela situação de violência no psicossocial, mas, quando ela chega na delegacia, ela esquece de alguma coisa, aquele trauma que ela vivenciou. Então, algumas, né, algumas coisas que a gente percebe que há uma necessidade de uma comunicação para o boletim de ocorrência, por exemplo, a gente conversa com a equipe da delegacia, né, da mulher, a gente tem essa excelente comunicação e para que não aconteça a revitimização, né, dessa mulher. E também pode acontecer de, muitas vezes, ela chega, faz a denúncia, e aí depois ela, pensei melhor, não quero seguir. Eu lembro que muitas vezes chegava no balcão de atendimento do fórum, na época que eu estagiei lá, mulheres chegavam, faziam o manifesto de desejo de abrir uma medida protetiva, e que 2, 3 dias depois elas voltavam, quero remover a minha medida, não quero dar seguimento porque a gente conversou, ele disse que vai mudar, e eu vou esquecer o que ele fez. Então, esse ponto do sistema pode agilizar muito nesse processo de ela, por mais que ela queira amenizar a situação, talvez por uma ameaça que ela tenha sofrido, alguma coisa assim, garante a clareza nos fatos que ela já narrou e que isso dê andamento naquele momento de denúncia, né? Hoje, quando essa mulher ela vem retirar a medida protetiva, né, de urgência, ela passa pelo setor do psicossocial, ela não vai diretamente para o Tribunal de Justiça da Casa. Porque é importante
A gente escutar essa mulher, por que que ela está querendo tirar essa medida protetiva, né, que hoje é um importante dispositivo, né, da Lei Maria da Penha para a proteção dessas mulheres vítimas de violência. Mas nós sabemos que existem vários fatores sociais por trás, né, dessa retirada de medida protetiva. Detectamos, muitas das vezes, uma dependência emocional, uma dependência financeira, como também a questão da pressão social. Eu me lembro que um dos últimos atendimentos que nós fizemos em relação a retirar medidas protetivas, a mulher trouxe a seguinte fala, ela disse assim, eu quero retirar a medida porque eu estou com pena dele. Ele está com a tornozeleira eletrônica e aí os familiares dele estão me pressionando, né, que ele não está conseguindo trabalhar, porque ele está com a tornozeleira eletrônica, né? E aí a gente traz toda uma sensibilização para essa mulher, que ela estando com as medidas protetivas de urgência ativa, ela está protegida pela lei. Porque hoje o descumprimento de medida protetiva é configurado crime, né? É um novo crime, né, que o agressor está cometendo, né? Então, a gente sempre sensibiliza essa mulher, traz as informações jurídicas, né, em relação a ela retirar essas medidas protetivas, consequentemente fica desprotegida, né, infelizmente, mas é uma grande realidade. A gente precisa falar sobre as vítimas que reconhecem que estão nessa situação de violência, mas não têm coragem de denunciar. E muitas vezes não é nem a questão da coragem. São todas as consequências que vêm ao denunciar. Às vezes ela tem medo de perder o filho, às vezes essa mulher não tem uma renda própria, não tem uma moradia própria, às vezes ela depende financeiramente, que até, eu acredito que configura até a questão do abuso patrimonial também um pouquinho aí. E aí, na tua vivência, dentro da casa posso só dar parte da tua? Pronto. E assim, Érica, na tua vivência dentro da Casa da Mulher Cearense, quais são os maiores obstáculos que você já notou que dificulta essa mulher de denunciar, de ir adiante? Ingrid, são inúmeros os fatores, né, os fatores sociais que essa mulher, muitas das vezes, não consegue, né, realmente denunciar esse agressor. Percebemos a questão da dependência, né, financeira, a dependência emocional, a vergonha, né? Existe uma pressão social por parte da sociedade. E eu sempre gosto de falar que é muito importante, né, a sociedade acolher uma mulher vítima de violência, né, a incentivar ela a denunciar. E aí, Érica, nesse ponto que você falou, muitas vezes a mulher acha que para realizar a denúncia ela precisa ir até a Casa da Mulher Cearense, ela precisa ir até uma delegacia especializada ou a delegacia de Polícia Civil Municipal. E isso acaba dificultando também essa eficácia da denúncia. Existe algum canal em que ela pode realizar essa denúncia sem precisar se deslocar até esse ambiente? No nosso país, nós temos a Central de Atendimento à Mulher, 180, totalmente gratuito, que a mulher pode estar realizando a denúncia, ou qualquer pessoa que hoje, né, presencie, escute uma situação de violência contra a mulher pode estar denunciando. Inclusive, pode ser uma denúncia anônima, precisa de informações básicas, onde aquela violência está ocorrendo, o nome da vítima. Eu sempre gosto de falar que violência contra a mulher precisa ser de responsabilidade de todos, né? Então, a importância de denunciarmos, né, as violências, porque a gente sabe que essa violência ela sempre existiu. A violência contra a mulher sempre existiu. Então, é muito importante que a sociedade se conscientize, né, denuncie. Então, hoje o 180
ele traz uma eficiência para os casos de violência contra a mulher. Essa denúncia ela vai para o sistema de segurança pública, ela vai para as delegacias especializadas da mulher. Se o município não tem uma delegacia especializada da mulher, vai para a delegacia municipal, para o Ministério Público. E quando esses órgãos recebem essa denúncia, eles precisam dar uma devolutiva para o 180. Então, hoje, quando existe essa denúncia, existe realmente uma resolução, né, daquele caso de violência contra a mulher. Érica, existe uma lacuna entre o que acontece dentro da delegacia, ali naquele momento que a vítima denuncia, e o que vai acontecer depois que ela cruzar a porta de saída da delegacia. Porque a gente sabe que algumas dessas vítimas que dependem da moradia do agressor, elas não vão voltar para aquele ambiente. Vocês têm algum tipo de acolhimento? Existe algum tipo de política, de assistência para essas vítimas que não têm para onde voltar? Ingrid, hoje, quando essas mulheres chegam na Casa da Mulher Cearense, elas não vão diretamente para a delegacia. Elas vão, primeiramente, para o setor do psicossocial. E aí, conforme o relato de violência, a gente analisa as questões sociais, né, daquela mulher. Por exemplo, se ela está no risco iminente de morte, né, existe ali um risco de um feminicídio, a gente acolhe ela na casa de passagem. Nós temos, a gente chama até de mini casa, porque é uma estrutura de uma mini casa, onde tem uma sala, dormitório, tanto para a mãe como para os filhos. Temporariamente, 48 horas, até as medidas protetivas saírem, né? E aí a gente, quando existe essa questão da iminência, né, um risco muito grande de um feminicídio, a gente se comunica logo com a delegacia, né, que ela vai ter que fazer o boletim de ocorrência, solicitar as medidas protetivas, que essas medidas protetivas, pela lei, tem que sair por 48 horas, até 48 horas, que é o tempo que essa mulher fica nessa casa de passagem, né, hoje na Casa da Mulher Cearense. E aí, hoje, nós temos inúmeros abrigos no estado do Ceará também, né? A gente também, quando a gente percebe que aquela mulher tem uma rede de apoio muito forte, ela também vai para essa rede de apoio, às vezes em outra cidade, ela tem algum familiar. Nós, do psicossocial, a gente sempre vai analisar o que é o melhor para aquela mulher e os filhos. Nós também hoje temos a questão do auxílio ao aluguel, que inclusive pode ser solicitado junto com as medidas protetivas de urgência, né? Que é por alguns meses, né? E nós também hoje nós temos o setor da autonomia econômica, né? Quando a gente percebe que essa mulher existe a questão de uma dependência financeira, né, muito forte por parte, né, ali daquele agressor, e é difícil romper com esse ciclo de violência. Nós também temos o setor da autonomia econômica, onde tem os cursos profissionalizantes, a parceria com o Cine daqui de Quixadá, né, onde as vagas, né, existe uma lei federal onde essas vagas de emprego no nosso município tem que ser destinada à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Então, hoje a gente faz esse olhar, né, esse olhar para todas essas questões sociais para conseguir dar resolutividade, né, para essa mulher. A gente está chegando ao fim da nossa conversa, mas antes da gente conseguir encerrar esse episódio, eu queria te fazer uma pergunta, pode ser um pouco delicada, mas quem cuida de quem cuida? Porque normalmente é uma carga emocional muito grande que vocês acabam ouvindo de inúmeros relatos. E aí isso pode acabar deixando marcas em vocês que estão ouvindo esses relatos.
Como acontece esse cuidado para que a qualidade no atendimento se mantenha diante de vocês estarem bem para conseguir passar essa ajuda necessária? Lucas, excelente pergunta. Eu faço psicoterapia e eu indico, porque, como você falou, né, uma carga emocional. E eu, como mulher também, eu sinto a dor de cada mulher. Às vezes, até existe um pouco de culpa dentro de mim, porque eu digo que às vezes eu sinto até demais. E às vezes há aquela culpa que eu fico, eu, eu como profissional, eu como assistente social, eu não consigo diferenciar muito, né, da Érica mulher. Porque eu sempre digo que não é porque eu trabalho na política de mulheres que eu estou isenta de sofrer violência. Nenhuma de nós estamos isentas de passar por situações de violência. E aí é muito importante a questão da psicoterapia. Eu estou até em falta, porque eu praticava o Muay Thai e era algo que eu amava. Porém, estou fazendo reposição de vitaminas e eu pretendo voltar. E também para conciliar, né? Porque hoje eu faço trabalho, faço faculdade. Então, para conciliar a atividade física, né? Mas aí eu diria a questão da atividade física com a questão da psicoterapia é essencial, porque a gente precisa se cuidar primeiro para que a gente cuide, né, do outro. Recentemente, nós tivemos casos muito graves de tentativa de feminicídio, de violência contra a mulher aqui na nossa região de Sertão Central. Então, é muito importante que nós, mulheres, façamos barulho, porque, historicamente, todas as vezes em que nós, mulheres, tivemos grandes conquistas, foi a custo de muito barulho, de muita luta, de muita manifestação. Então, é importante que a gente não se cale e que, a cada vez que uma mulher seja vítima de violência doméstica, de agressão, de tentativa de feminicídio, a gente faça barulho, para que, talvez, assim, as coisas realmente possam começar a mudar. É um momento delicado que a nossa região está passando, mas esse episódio é uma forma da FADAT manifestar o seu apoio a todas as mulheres, a toda a situação que a gente vivenciou, que a gente presenciou. E ter hoje a presença da Érica para falar um pouco de como acontece esse atendimento, esse acolhimento inicial dentro da Casa da Mulher Cearense, dentro do sistema judiciário, porque, querendo ou não, acaba se tornando o primeiro contato dela com o vínculo judicial, disso que ela passou, é muito importante. Fico muito feliz de poder conhecer um pouco mais sobre o sistema da Casa da Mulher Cearense. Fico muito grato pela sua honestidade, sua sensibilidade em tratar sobre esse tema de uma forma muito clara para todo mundo que nos acompanha, seja no Instagram, seja no YouTube. Enfim, é uma forma a mais da gente levar informação que muitas vezes é escondida, leiga para grande parte das mulheres, nem todo mundo conhece, nem todas conhecem. E ter hoje você representando esse local de acolhimento é muito importante. Então, Érica, muito obrigado por ter aceitado o convite, ter disponibilizado um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, para debater esse tema comigo e com a Ingrid nessa forma de manifesto, a apoio a todas as mulheres que, de alguma forma, sofreram ou foram tentadas com a questão da violência. Eu queria agradecer o Lucas, a Ingrid. O Lucas, estudante de Direito, a Ingrid, estudante de Odontologia. E aí unificar, né, essas duas profissões para a gente debater, né, conversar, conscientizar sobre esse tema que é tão essencial na nossa sociedade hoje, né, que é a violência contra a mulher. E eu parabenizo a Faculdade FADAT por
trazer esse podcast que vai levar tantas informações. Eu sempre gosto de falar que na terra da Maria da Penha, né, quem comete violência contra a mulher vai ter a resposta necessária. Por quê? Porque hoje nós temos políticas públicas de combate, né? Nós temos as salas lilás, nós temos as casas da mulher cearense. Hoje nós estamos com 4 casas da mulher cearense no estado. Temos a Casa da Mulher Brasileira. Então, hoje, essas importantes políticas públicas, elas estão dando realmente resposta, né? Os casos de feminicídios hoje, né, esses criminosos eles são julgados rapidamente. O Estado ele está de olho, né? Ele está realmente dando a resposta necessária. Então, hoje, a gente percebe, né, o Estado do Ceará, eu sempre gosto de levantar essa bandeira, né? A gente está realmente organizado para combater a violência contra a mulher. Porque hoje nós temos importantes equipamentos de combate à violência contra a mulher. Porque, infelizmente, né, essa violência ela sempre existiu. Tivemos casos aí que chocou o país, né, aqui no Ceará. Então, a gente precisa dar uma resposta imediata, né? E aí eu até parabenizo, né, o último caso que chocou, né, que foi da Ana Clara. A gente percebeu uma resposta muito rápida, né, onde até parabenizar o delegado William, né, esse ocorrido aconteceu no dia 1º de maio, e ele abriu a delegacia, juntamente com sua equipe, para acolher os familiares da Ana Clara, dando uma resposta, né, realmente a gente percebe que o nosso Estado ele está muito capacitado, né, para que a gente faça uma política pública realmente eficiente. Então, muito obrigada por esse espaço, né? Eu percebo que é muito importante, né? Eu vejo aqui um estudante de direito e uma estudante na área da saúde, né? Porque a violência contra a mulher é uma questão de saúde pública hoje no nosso país, e essa sensibilidade, né, que a gente possa levar para os acadêmicos, né, da faculdade, que a gente possa levantar mais vozes, né, para essa causa que é tão importante e necessária hoje.